da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Registros Públicos, Capítulo 11 da Legitimação Adotiva, art. 95. Serão registradas no Registro de Nascimentos as sentenças de legitimação adotiva, consignando-se nele os nomes dos pais adotivos como pais legítimos e os dos ascendentes dos mesmos se já falecidos, ou sendo vivos, se houverem, em qualquer tempo, manifestada por escrito sua adesão ao ato. Lei nº 4.655, de 2 de junho de 1965, art. 6º. Parágrafo único. O emendado será arquivado, dele não podendo o oficial fornecer certidão, a não ser por determinação judicial e em segredo de justiça, para salvaguarda de direitos. Art. 96. Feito o registro, será cancelado o assento de nascimento original do menor. Capítulo 12 da averbação, art. 97. A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico. Parágrafo único. Nas hipóteses em que o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação apresentada para fins de averbação, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao representante do Ministério Público para manifestação, com a indicação, por escrito, dos motivos da suspeita. Art. 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando não houver espaço, no livro corrente, com as notas e remissões recíprocas, que facilitem a busca. Art. 99. A averbação será feita mediante a indicação minuciosa da sentença ou ato que a determinar. Art. 100. No livro de casamento, será feita a averbação da sentença de nulidade e anulação de casamento, bem como do desquite, declarando-se a data em que o juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. Primeiro, antes de averbadas, as sentenças não produzirão efeito contra terceiros. Segundo, as sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito. Terceiro, a averbação a que se refere o parágrafo anterior será feita à vista da carta de sentença, subscrita pelo presidente ou outro juiz do tribunal que julgar a ação em grau de recurso, da qual constem os requisitos mencionados neste artigo e, ainda, certidão do trânsito em julgado do acórdão. Quarto, o oficial do registro comunicará, dentro de 48 horas, o lançamento da averbação respectiva ao juiz que houver subscrito a carta de sentença mediante ofício sob registro postal. Quinto, ao oficial, que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos parágrafos anteriores, será imposta a multa de 5 salários mínimos da região e a suspensão do cargo até 6 meses, em caso de reincidência ser-lhe aplicada, em dobro, a pena pecuniária, ficando sujeito à perda do cargo. Art. 101. Será também averbado, com as mesmas indicações e efeitos, o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. Art. 102. No livro de nascimento, serão averbados, primeiro, as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos nas constância do casamento, segundo, as sentenças que declararem legítima a filiação, terceiro, as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. Quarto, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos ilegítimos. Quinto, a perda de nacionalidade brasileira, quando comunicada pelo Ministério da Justiça. Sexto, a perda e a suspensão do pátrio poder. Art. 103.
será feita, ainda de ofício, diretamente quando no mesmo cartório, ou por comunicação do oficial que registrar o casamento, a averbação da legitimação dos filhos por subsequente matrimônio dos pais, quando tal circunstância constar do assento de casamento. Art. 104 No livro de emancipações, interdições e ausências, será feita a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos curadores de interditos ou ausentes, das alterações dos limites de curatela, da cessação ou mudança de internação, bem como da cessação da ausência pelo aparecimento do ausente, de acordo com o disposto nos artigos anteriores. Parágrafo único. Averbar-se, também, no assento de ausência, a sentença de abertura de sucessão provisória, após o trânsito em julgado, com referência especial ao testamento do ausente se houver indicação de seus herdeiros habilitados. Art. 105. Para a averbação de escritura de adoção de pessoa cujo registro de nascimento haja sido fora do país, será trasladado, sem ônus para os interessados, no livro A do cartório do grau ofício ou da primeira subdivisão judiciária da comarca em que é for domiciliado o adotante, aquele registro, legalmente traduzido, se for o caso, para que se faça, à margem dele, a competente averbação. Capítulo 13 das Anotações Art. 106 Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 5 dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará comunicação, com resumo do assento, ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo, se sempre à forma prescrita no artigo 98, parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando, se à margem ou sob o ato comunicado, o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber. Art. 107. O óbito deverá ser anotado, com as remissões recíprocas, nos assentos de casamento e nascimento, e o casamento no deste. Primeiro a emancipação, a interdição e a ausência serão anotadas pela mesma forma, nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome da mulher, em virtude de casamento, ou sua dissolução, anulação ou desquite. 2 graus A dissolução e a anulação do casamento e o restabelecimento da sociedade conjugal serão, também, anotadas nos assentos de nascimento dos cônjuges. Art. 108. Os oficiais, além das penas disciplinares em que incorrerem, são responsáveis civil e criminalmente pela omissão ou atraso na remessa de comunicações a outros cartórios. Capítulo 14 das retificações, restaurações e suprimentos Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no registro civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de 5 dias, que correrá em cartório. 1 grau Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de 10 dias e ouvidos, sucessivamente, em 3 dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em 5 dias. 2 graus Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o juiz decidirá no prazo de 5 dias. Terceiro Da decisão do juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. Quarto Julgado procedente o pedido, o juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando,
com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento. Quinto, se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do registro civil e, com o seu cumpra-se, executar-se, a. Sexto, as retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se, ao transporte do assento, com as remissões à margem do registro original. Art. 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos ceiços de erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção. Segunda, erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais. Termos ou requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o documento utilizado para a referida averbação ou retificação ficará arquivado no registro no cartório. Terceira, inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data do registro. Quarta, ausência de indicação do município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir discrição. Precisa do endereço do local do nascimento, v. elevação de distrito a município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. 1. Revogado. 2. Revogado. 3. Revogado. 4. Revogado. 5. Nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao oficial, por si ou por seus prepostos, não será devido pelos interessados o pagamento de celos e taxas. Art. 111. Nenhuma justificação em matéria de registro civil, para retificação, restauração ou abertura de assento, será entregue à parte. Art. 112. Em qualquer tempo poderá ser apreciado o valor probante da justificação, em original ou por traslado, pela autoridade judiciária competente ao conhecer de ações que se relacionarem com os fatos justificados. Art. 113. As questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas em processo contencioso para anulação ou reforma de assento.